E aí, galera, vamos lá para um Grandicas Banco do Nordeste, Banca FGV. Então nós vamos estudar aqui informática, vou apresentar, dá uma olhadinha aqui no slide, corta para mim. Olha só, professor Jefferson Bogo, matéria informática, aquela que tantos não estudam, na verdade, mas extremamente necessária. Então veja só, nosso objetivo aqui, você já estudou, já fez a sua revisão, nós vamos complementar isso aí com exercícios da nossa banca, obviamente, passando dicas, aquelas dicas que vão te ajudar no dia da prova. Olha, fica atento a isso, aquilo, ok? Então deixa seu caderninho ali de lado para que você anote essas dicas. Momento da revisão, a prova está chegando, né? Então é o momento que você vai revisar a matéria e nós vamos bombar lá, ok? Então corta para cá e vamos começar aqui. Então tem um pouquinho de teoria, galera, que eu gosto de mostrar aqui. Olha só, uma frase de um amigo meu, Aristóteles, e ele disse: somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, mas um hábito. E o que é isso? Isso é um processo jesuítico que você tem que aplicar no seu estudo, né? Como é isso, então? Repetição com correção até exaustão leva à perfeição. Na sua prova, repetição com correção até exaustão leva à aprovação. Vamos lá, mais um slide, joga lá no slide, dá uma olhada. Uma estratégia para você vencer no seu concurso. Conheces teu inimigo e conhece-te a ti mesmo. Então, é extremamente necessário que você conheça. O seu primeiro inimigo é vencer você. Então, esse momento que você está assistindo esse Grandicas aí, você já está vencendo aquela preguiça de estar em outro lugar. Às vezes está assistindo até no trabalho, no horário de almoço, né? Você está correndo atrás, está fazendo o quê? Montando a sua estratégia para vencer no concurso. O que nós temos que fugir? Fugir de um abismo. Corta para o slide e olha só esse abismo que eu quero que você fique bem longe. O tal de Facebook, né? E tem o tal do WhatsApp também, né? Então, olha só, você de um lado, o concurso de outro, foge disso. Nossa missão aqui é transformar a informática numa ponte, levando você até o seu concurso. Então, vamos lá, vamos começar. É o nosso Grandicas para o Banco do Nordeste. Pode deixar no slide aí, olha só. A figura a seguir mostra um componente de hardware dos computadores muito utilizado atualmente para armazenamento de dados. Então, o que você vai perceber? Você vai perceber que a banca ela gosta de trabalhar com um pouco de imagens, né? Então, ela vai mostrar o componente, ela não disse quem é o componente, mas a visualização ali está bem tranquila. Vamos ver o que ele está cobrando a respeito desse componente. Corta para o slide e vamos lá, vamos dar uma analisada aqui na questão então. Esse componente é integrado à configuração dos microcomputadores e notebooks por meio de uma conexão universal, além de possuir uma capacidade de armazenamento que indica seu uso na realização de backups. Assinale a alternativa que indica a sigla pela qual é conhecida essa conexão universal e dois valores típicos para a capacidade de armazenamento de dispositivo. Então, olha só, o que ele está cobrando a questão aqui? Vejamos. O que ele quer que você saiba? Onde, em que porta é conectado esse dispositivo? Então, você já identificou na imagem que aquilo é um pendrive, né? Obviamente, claro, Jefferson, está tranquilo, beleza. E agora eu quero saber a porta. Comumente, os pendrives são conectados às portas. Veja que ele já deu a dica também no próprio enunciado. Corta para o slide, por favor, onde você observa aqui, ó, é conhecida como conexão universal. Então, a porta é USB, certo? E aí vamos analisar aqui, letra A, PCI, não, está fora. USB, e aí ele pede duas capacidades, então 8 GB e 16 GB. HDMI, 8 GB, 16 GB. USB, 2 MB e 32 MB. Então veja, poderia ficar em dúvida entre a letra B e a letra D, mas ele pede aqui, né, valores típicos para a capacidade máxima. Então, olha só, valores típicos, 2 MB e 32 MB está extremamente ultrapassado. Então não há opção, né? Não tem como você querer marcar a letra D, ok? Então nós vamos aqui, letra B de bola, B de bola. Conexão USB, 8 GB e 16 GB, sem mistério. Então, porta USB, porta de conexão universal. O que nós temos tipicamente aí nas portas USB? Nós temos as portas USB 2 e 3.0. Elas vão se diferenciar basicamente quanto à velocidade na transmissão dos dados. Então elas são compatíveis entre si. Mas aí você vai anotar uma dica aí, que prevalece sempre a velocidade ou da porta mais lenta ou do dispositivo mais lento. Como é isso, Jefferson? Então veja só, você está usando um pendrive 2.0, mas você tem à sua disposição uma porta 3.0. O que vai prevalecer? A velocidade do pendrive, porque ele é mais lento, ok? Então fica a dica para você aí. Se for o contrário, você tem um dispositivo 3.0, mas uma porta 2.0, porta mais lenta, então velocidade da porta, sempre o dispositivo mais lento. Anotou a dica? Então vamos para a próxima questão aí. Pode jogar para o slide. Veja só, na arquitetura básica de computadores, a memória principal tem por função armazenar programas e dados no processamento. Atualmente, um tipo tem sido utilizado como padrão, sendo comuns valores de 4 e 8 GB para sua capacidade máxima de armazenamento. As siglas empregadas na referência a esse tipo de memória são, então olha só,
memória principal. Veja que você vai destacar ali no slide, né? Você vai receber o material, caso você imprima esse material, ou mesmo no computador, você destaque ali, onde ele fala memória principal. Falou em memória principal, você vai lembrar na hora de quem? Memória RAM, certo? Random Access Memory, memória de acesso aleatório. Características que você não pode esquecer, embora ele não esteja cobrando nessa questão, pode ser que ele cobre em outra. Então veja só, você não pode, de maneira alguma, esquecer das características da memória RAM. É a memória principal do computador, ela é volátil, tá? Isso cai muito em concurso. É volátil, ou seja, você desliga o computador, tudo que tem lá está armazenado ali, você perde, tá? Só mantém os dados armazenados enquanto há o fornecimento de energia, não esqueça. Como é o gravamento, né? Desculpa, a gravação, isso aí não, a gente não vai editar não, mas foi um erro, peço perdão. Mas como é a gravação de dados e a leitura de dados na memória RAM? Ela é feita eletronicamente, ok? Então, lê e grava os dados eletronicamente. É volátil, ok? Então, o que ele está pedindo aqui? A sigla para ela, vamos identificar aqui, pode cortar para o slide. ROM, não. Quem é a memória ROM? Você vai anotar aí que a memória ROM é a memória secundária, né? É uma memória secundária. Não volátil. Então, veja, ao contrário da RAM, a ROM, ela não é volátil. Então, você desliga o computador, os dados que tem lá armazenados vão ficar lá, certinho? Eu vou anotar para você aqui os programinhas que eu tenho na ROM. Já, vamos identificar a nossa questão. Corta para o slide. Letra B, RAM e cache. Não porque ele quer as siglas, né, que envolvem a memória principal. Letra C, PCI-E. O que ele está falando aqui? Ele está falando de um slot, tá? PCI Express é um tipo de slot. SATA 2 é um tipo de barramento de conexão. Não, também está fora. Ou seja, uma interface, né? Letra D, RAM e DDR3. Então, olha só, olha a dica. RAM, memória principal. DDR é um tipo de memória RAM. Então, nós temos DDR, simplesmente, que seriam as DDR1, mas não vem o número. DDR, DDR1, ou DDR2, 3, 4, 5. Veio essa sigla, refere-se à memória RAM. Então, nós encontramos nossa opção, letra D de dado, tá ok? Letra D de dado. Vem comigo, pode cortar para cá. E aí nós vamos anotar aqui então, deixa eu colocar para vocês. Você vai vincular aqui a memória ROM, você vai colocar aqui, que aqui dentro eu tenho BIOS, tá? Isso aqui é um BIOS, não liga para a letra não, porque é difícil escrever nesse trem aqui. Post e Setup, tá? Então você vai ter aqui dentro o Setup, ok? E aí você vai lembrar que ROM não é volátil, tá ok? Esse BIOS aqui ficou meio torto. Esse aqui é um O. Beleza. BIOS, Post e Setup, ok? Então ficou a dica para você, a nossa opção correta. Cortou para cá, atrapalhei o câmera aí, mas não tem nada. Letra D de dado, belezinha? Vamos para a próxima? Pode mandar para o slide, manda para o slide, vamos ler a próxima. Atualmente é muito comum o uso do software Adobe Reader, necessário para a visualização de arquivos em formato PDF. A atividade de baixar esse software da internet é denominada. Então, olha só, pode cortar para mim. E aqui, o que eu tenho aqui? Ele está cobrando um procedimento, estamos falando de internet. Então, na internet nós temos basicamente dois movimentos. Aquilo que eu trago algo da internet para o meu computador. Então, eu estou fazendo o quê? Baixando. Procedimento de download, né? Baixar para baixo. A gente não usa essa tradução, né? Mas seria, literalmente falando, né? Down, baixar, load, carregar. Então, a gente fala simplesmente baixar, né? No português. Ou o processo inverso, quando eu pego algo no meu computador e envio para a internet. O que eu estou fazendo? Upload, subindo. Então ele está, pode cortar para o slide ali, ele está falando, ó, atividade de baixar esse software da internet. Baixar, letra A, de amor, download, ok? Download. Então, downsize seria diminuir o tamanho de alguma coisa, vamos analisar a letra B, né? Downsize, diminuir, compactar. Upload, o processo inverso que eu falei para vocês, seria a letra C. E upsize, aumentar o tamanho de alguma coisa, certo? Mas não são termos utilizados aqui no nosso contexto. Então, vamos para o próximo. Marcou aí a letra A. Próxima questão ele fala, em um microcomputador, na janela do Windows Explorer, foi selecionada a pasta C:/pessoal. Em seguida, um atalho de teclado foi executado, com o objetivo de selecionar todos os objetos armazenados nessa pasta, sejam arquivos ou outras pastas. O atalho de teclado foi, então olha só, característica da nossa banca, cobrar atalhos. Então, extremamente importante é que você revise, né, pegue sua apostila, né, você assistiu aula e tal, dá uma revisada boa nos atalhos. Você vai perceber várias questões, a FGV cobrando atalhos. Então, vamos ver o que ele quer fazer aqui.
olha o cuidado que eu tenho que ter. Ambiente que eu estou, no Windows. Então ele falou no Windows. Por quê? Porque se fosse, por exemplo, no Word, o atalho é outro. Tá? O atalho é outro. Muitas pessoas confundem. Aqui eu estou numa pasta no Windows onde eu quero selecionar todos os arquivos ou pastas. Então corta, vamos analisar as opções. Letra A, Ctrl T, que é justamente o atalho onde há muita confusão. Ctrl T é para selecionar todo o texto dentro do Word. Então você não vai anotar essa opção. Alt T fora de opção. Ctrl S não é nossa opção. Alt A não é nossa opção. Letra E, Ctrl A, você vai marcar aí letra E, ok? Ctrl A seleciona todos os itens na pasta ativa. Vejam que ele falou ali, o cuidado que ele falou ali na questão. Todos os itens envolvem o quê? Tanto arquivos quanto pastas. Exceto aí, obviamente, se tiver alguma coisa oculta, certo? O resto vai selecionar tudo. Marcou letra E? Vamos para a próxima então. Vai! No que diz respeito aos conceitos na área de proteção e segurança da informação, um termo é utilizado para designar alguns tipos de condutas fraudulentas que são cometidas na rede. É uma espécie de fraude que furta dados de identidade, senhas de banco, número de cartão de crédito e informações confidenciais de empresas. O infrator utiliza as informações para fazer seus saques e movimentações bancárias ou outras operações em nome da vítima. Assinale a alternativa que indica esse termo. Então, o que a gente vai tomar bastante cuidado aqui? Olha só. Ele fala ali de fraude, tá? Fraude, ele não está falando de um programa, onde nós temos o quê? Malware. Então você já estudou, já analisou malware. Mal mais software, sendo que esse mal com L vem do quê? Do inglês, de malicioso. Então software malicioso. Programa. Cuidado, questão ele falou o quê? Fraude. Então qual a opção que ele trata de uma fraude? Fraude, inclusive, que nós vamos dar uma dica importante aqui. Corta para o slide. Já de cara, ó, letra A, phishing, tá? Então, phishing é o nosso golpe aqui, que consiste no quê? Pode vir para cá. Olha só, phishing também pode cair como phishing scam. Então, esse golpe, ele utiliza engenharia social. Você vai anotar aí, phishing, e do lado, engenharia social. O que é engenharia social? É a técnica de enganar a pessoa, né? Por exemplo, o estelionatário, isso aqui é um paralelo que nós podemos fazer aqui com o crime estelionato, artigo 171 do Código Penal. O que o estelionatário faz? Ele não toma o objeto da vítima. Ele induz a vítima, mantém a vítima em erro, né? Faz ela acreditar em alguma promessa, que ela vai ganhar alguma coisa, um benefício, ou então que ela não vai perder alguma coisa, né? Tipo pagar uma multa, algo do tipo. Tem um problema, eles falam que tem um problema na declaração de imposto de renda. Essa técnica é aplicada, só que no mundo virtual. Ela é chamada de engenharia social. Você vai anotar aí um termo, né, bem para facilitar a nossa vida. Engenharia social igual conversa fiada. Aquele e-mail que você recebe falando que seu cartão foi clonado e que para que você resolva aquele problema, clique aqui. Então geralmente tem, né, esse chamativo, clique aqui. Aí você clica, ele vai te levar a um site onde ele vai pedir os dados do seu cartão e ali sim o golpe está começando, porque você está fornecendo o golpe. Você está fornecendo os seus dados. Veja, não tem nenhuma ameaça capturando, né? Não há um keylogger, um screen logger capturando seus dados. Fica a dica? Anotadinho? Beleza, então. Marcou letra A, foi bem na prova. Vamos dar uma olhada nas outras opções. Sniffing, né, seria uma técnica de analisar todo o tráfego que passa na rede. Então não é nosso caso. Cooking seria aí, não está aplicado. O que ele quis dizer se foram os cookies, né? Não está fora de contexto. E bullying, muito menos, né? Bullying, coitado do bullying, ninguém está sofrendo bullying aqui. Pode manter no slide, vamos para a próxima. São interfaces gráficas no ambiente Linux. Então veja só, pode vir para cá. Ambiente Linux, o que eu tenho que lembrar? Vamos fazer um paralelo do Windows e Linux. Windows, ele é um ambiente gráfico, né? Ele foi concebido para rodar no modo gráfico. Então o padrão do Windows, rodar no ambiente gráfico. Mas, aí você vai anotar, mas eu posso utilizá-lo no modo texto. E aí eu vou chamar quem? O prompt de comando, ok? Então no Windows eu posso utilizá-lo no modo texto. O Linux, ele é um sistema operacional, ele foi concebido para ser um sistema operacional no modo texto. Mas, veja a inversão, eu posso utilizá-lo no modo gráfico. E é justamente o que a questão está pedindo. E várias questões de prova, não só da FGV, mas como de outras bancas, já cobraram. Então você tem que manter o foco, porque ela pode cobrar algo parecido na sua prova. Falar que o Linux não pode ser utilizado no modo gráfico. Já está errado de cara. Então vamos conhecer aqui a opção que traz as interfaces gráficas para o Linux. Veja o cuidado que eu quero que você tenha. Esses nomezinhos você vai marcar, vai anotar depois no caderno, não são o Linux, são interfaces gráficas para o Linux. O que é o Linux na sua essência? Ele é um kernel, né?
kernel é o núcleo do sistema. Então, eles desenvolveram, através do projeto GNU, junto com o Linus, né, desenvolveram o kernel, que forneceu, na verdade, basicamente o kernel foi o Linus. Mas o projeto GNU, através do Richard Stallman, aproveitou aquele kernel e desenvolveu ali propriamente o Linux. Então veja, o Linux, já caiu numa prova, ele é o kernel. Mas para que eu utilize, eu não posso utilizar só o kernel. Eu preciso do quê? Eu preciso de um shell e de aplicativos. Então vejam, ó, né, um invólucro que eu vou ter aqui para que eu tenha um sistema operacional. Aí surgem as famosas distribuições do Linux, ou também chamadas distros, né? Ubuntu, Fedora, Kurumin, tá? Gentoo, entre outras distribuições que eu tenho do Linux. Então você vai ficar atento a isso aí. Você viu lá no começo da videoaula, eu passei para você, nessas grandes dicas aqui, o meu site. Se você entrar lá, você vai baixar a apostila. Pô, já eu estou meio perdido com esses nomes que você está falando aí, eu tô, né? Você pode entrar lá, baixar a apostila do Linux e você vai ter todo esse material aí mastigadinho, ok? Então, corta para o slide, vamos dar uma olhada aí nos nomes. Vamos procurar aí quem são as interfaces gráficas. Então, nós vamos encontrar isso aí na letra C de casa. KDE, GNOME, e eu quero que você coloque um asterisco nessas duas primeiras aí. E vai anotar que elas são as mais importantes para o Linux. Black Box e Window Maker, tá ok? Então, letra C, anotou? Então, vem comigo. Olha só, letra C são as interfaces gráficas para o Linux, ok? Agora, só uma dica. Se ele disser na prova, o Linux pode ser utilizado através de um prompt comando. Não, mas peraí, o Jefferson falou prompt comando Windows. Pode, tá? Prompt comando não é um nome próprio da interface de texto do Windows. É um nome genérico, tá? Interpretador de comando. Esses caras aí são o shell. Corta para o slide que eu vou colocar para você ali, então, né? Esse shell. Vamos lá. Então aqui, ó, você vai anotar aí, por gentileza, você vai colocar aí shell. Ó, agora estou escrevendo melhor, ok? Então shell você vai anotar aí que é um interpretador de comandos, ok? Interpretador de comandos. Então quando fala em modo texto, tá falando de quem? Shell. Vou colocar outro nomezinho, pode cortar ali. Eu vou colocar outro nome que eu falei anteriormente. Então o outro nome é o kernel, ok? Então kernel. Quem é esse cara? Você vai anotar aí que kernel é o núcleo do sistema operacional. E aí você vai anotar uma dica também, que no kernel, que você já copiou ali, você vai poder parar o vídeo, né? O kernel, o usuário não interage diretamente com o kernel, tá? Com quem que o kernel conversa? Ele conversa diretamente com o hardware da máquina, tá ok? Então o usuário não conversa diretamente com o kernel. Tranquilo? Corta para lá. Vamos para a próxima então. É considerado software livre aquele que atende à seguinte condição. Então vamos analisar as opções. Pode manter no slide e vamos dar uma olhada aí. Software freeware disponível com a permissão para qualquer pessoa usá-lo, não podendo ser copiado ou distribuído. Então olha só, eu vou marcar para você, pode manter no slide aí. Eu vou marcar essa opção aqui, ó, freeware. Então freeware, na verdade, é um tipo de licença, né, que não tem nada a ver com software livre. Free, que nós temos aqui, é o free de ser gratuito, não ter custo, tá ok? Mas há algo que o freeware não nos disponibiliza. Só o software livre, resumidamente, vai nos disponibilizar, que é o código-fonte, tá? É como se fosse a receita de um bolo, tá ok? Código-fonte é como se fosse a receita de um bolo. Freeware não tem, então não é software livre. Tranquilo? Vamos para a próxima opção, pode ir para a letra B. Software shareware, então ele colocou aqui outro tipo de licença. Também não tem a ver com software livre. Então, você anotou aí, freeware, software distribuído gratuitamente, mas que não disponibiliza o código-fonte. Quem é o shareware, trial ou demo, né? Poderiam ser outros nomes aplicados a esse tipo de licença. É aquele software que você baixa para avaliação. Então, você baixou ali, vai verificar, né? Ah, é bom, não é? Gostei, não gostei? Mas, olha só, ele não disponibiliza o código-fonte e ele tem limitações quanto ao tempo de uso ou quanto às funcionalidades dele. Então você vai poder utilizá-lo ali por exemplo, 15 dias, todas as funcionalidades. Após esses 15 dias ele pode parar de funcionar ou funcionar com menos funcionalidades. Então não é nossa opção. Vamos para a letra D. Software gratuito. Não necessariamente. O software livre não precisa ser necessariamente gratuito, mas então, até então não é um erro, né? Digamos assim. Software gratuito com a permissão para qualquer um usá-lo ou copiá-lo, exclusivamente na sua forma original, não podendo ser modificado. Então, peraí, há essa restrição? Jefferson, quem é que orienta, quem é que dá um norte
em relação a isso que ele está falando. Então nós temos basicamente aqui duas licenças, que seriam a copyleft e a GPL. Tá? Depois eu vou colocar o nomezinho aí, às vezes eu falo o nome, né, fica um pouco confuso, mas eu vou colocar o nome copyleft ali. Copyleft, ela tem como base fazer o quê? Ela visa impedir que alguém feche o código-fonte de um programa. Então ele quer manter o quê? Aberto, certo? Então vamos lá. E aí ele diz aqui, pode cortar para o slide, exclusivamente na sua forma original. Mentira, porque a GPL ele vai me dar 4 liberdades. Pode cortar para cá e você vai anotar agora a palavra-chave de cada uma das liberdades. Se você baixar a apostila no meu site, você vai ter lá na íntegra. Mas com a palavra-chave, você que já estudou principalmente, vai destacar, vai anotar no cantinho aí, opa, isso aqui vai ser importante na minha prova. Caiu, você acertou. Então você vai ver que o Grandicas vai te ajudar demais. Quais são as liberdades então? Liberdade número 1, de executar. 2, de estudar. 3, redistribuir. Opa, vírgula, contanto que inclua o código-fonte. Então toda vez que o programa é modificado, ali ele fala que não pode, e pode ser modificado, mas toda vez que ele sofre alguma modificação, o código-fonte tem que estar incluso quando você vai redistribuir. E a liberdade 4, que é justamente o que ele fala ali, que iria ferir a liberdade, é a liberdade de melhorar, ou seja, de modificar o programa. Então eu tenho a liberdade de modificá-lo, não precisa ser na forma original. Vamos para o slide letra D. Software licenciado pelo fornecedor, com custo reduzido e permissão exclusiva de uso, não podendo ser modificado e nem distribuído na sua forma original. Então fere totalmente o que nós vimos. Letra E. Software disponível com a permissão para qualquer um usá-lo, copiá-lo e distribuí-lo, seja na sua forma original ou com modificações, seja gratuitamente ou com custo. Então vejam só, uma coisa, né, que muitas pessoas ficam assim, com custo, Jefferson? Sim. Tanto a copyleft quanto a GPL, outras licenças que incidem sobre o software livre, não, em momento nenhum, proíbem a venda do software livre. Então não há que se falar que ele tem que ser gratuito. Fica a dica? Opção letra E. Então vou colocar para você no slide, pode cortar para o slide aqui. Eu vou colocar agora o nomezinho da licença que eu havia falado para vocês. Então tela branca, e aqui você vai anotar então aí, ó, copy, isso é um left. Certinho? Então copyleft é a licença que rege o quê? Ela tem como objetivo, vou ficar aqui para aparecer do lado da licença aqui, então copyleft, ela tem como missão proteger, né, que o código-fonte seja fechado, ok? Outra que você vai anotar aí, a outra licença que eu havia falado, é a GPL. Então você vai colocar entre parênteses aí que GPL é a licença pública geral. E aí aquelas 4 liberdades que eu falei aplicam-se à GPL. Tranquilo? Vamos para a próxima, corta para o slide. Marcou só, ratificando aqui, né? Ratificando letra E, tá ok? Ratificando letra E. A Free Software Foundation considera um software livre, um software como livre, quando atende a determinados princípios básicos. Nesse contexto, analise as afirmativas a seguir. Então vamos dar uma pausa aqui rapidinho, corta para mim aqui, junto com o slide, ok. Então vejam, quem é a Free Software Foundation? Ela basicamente deu origem ao software livre. Lembra do cara que eu falei anteriormente, o tal do Richard Stallman? Então foi ele que criou, né, que fundou a Free Software Foundation. Ela vai nortear no mundo inteiro a ideia do software livre, ok? Então só fica a dica para você, corta para o slide. Nesse contexto, analise as afirmativas a seguir. Afirmativa número 1. É permitido executar o software para qualquer propósito. Então, eu posso executar, está dentro da liberdade? Atende à liberdade número 1. Beleza. 2. É permitido redistribuir cópias do software em qualquer situação? Vamos dar uma marcada nisso aqui, ó. Em qualquer situação. Então, faltou o em aqui, né? Em qualquer situação. É permitido estudar como o software funciona e adaptá-los às suas necessidades? Perfeitamente, a liberdade de estudar e de modificar, né? Então ele misturou 2 liberdades aí. Assinale. Somente a afirmativa 1 estiver certa. Não, né? Não, porque nós marcamos aqui a 1 está certa, a 2 vai estar errada, mas a 3 está certa. Se somente a afirmativa 2 estiver correta, mentira. Se somente a afirmativa 3 estiver correta, mentira. Se somente as afirmativas 1 e 3 estiverem corretas, opa, então chegamos agora aqui na nossa opção, certo? Chegamos na nossa opção. Somente as afirmativas 1 e 3 estiverem corretas. Legal? Então veja, com aquela dica que eu passei anteriormente sobre a GPL, já dava para matar outra questão. Se na sua prova cair algo parecido, você já está preparado. Vai valer a pena. Corta para o slide, vamos lá. Vamos embora. Analise a especificação da impressora a seguir. Então aqui ele mostra a impressora e dá a descrição aqui embaixo. Então veja aquela ideia que eu havia passado para vocês. Olha só, vem comigo.
aquela ideia que eu passei para vocês. Importante, né? Que eu tenha um conhecimento básico ali das imagens sobre os dispositivos. Então aqui acho que não tem mistério, até porque ele colocou a descrição embaixo. Mas tem que ficar atento, né? Não ficar nervoso na hora da prova e acaba nem lendo às vezes a descrição. O que é isso? Parece só uma copiadora e tal. Então olha só, corta para o slide aí. O que ele colocou ali? Ó? Que isso aqui é uma multifuncional, né? Então isso aqui nós temos uma multifuncional. 3 em 1, laser, monocromática e ainda a marca Xerox. Vamos ver o que ele disse aqui, ó. Tendo por foco essa especificação, é correto afirmar que essa impressora imprime fotos a cores? Então, peraí, já entra em contradição com o que ele disse, porque ele disse que a impressora era monocromática, não é verdade? Ele disse que a impressora era monocromática. Então, volta, vamos continuar analisando. Imprime documentos em preto e branco. Opa, até aí tudo bem. Na modalidade wireless. Não, ele não descreveu na característica dela que ela seria wireless, né? É ligada a um microcomputador por meio de uma conexão PS2. Então, não. PS2, olha só, vou passar a dica para você, corta para cá. PS2, ele está falando de uma porta de conexão que nós temos na placa-mãe, que é utilizada, na verdade hoje praticamente não se utiliza mais, mas ela era utilizada para conectar teclado e mouse, basicamente, ok? Teclado e mouse. Então foge, porque a impressora ali nós sabemos que provavelmente, por ser uma impressora moderna, ela vai utilizar a porta de conexão o quê? USB. Então tá fora. Corta para o slide e vamos continuar analisando. Funciona como impressora, scanner e copiadora. Opa, ele não disse lá que era 3 em 1? Então se era 3 em 1, é essa a nossa opção, letra D. Funciona como impressora, scanner e copiadora. Tranquilidade? Então, o que eu falei para vocês? Manter a calma, lê com cuidado, veja que ele deu tudo basicamente ali no enunciado da questão. Porque ele falou que era 3 em 1, ele falou que era monocromática, falou que era laser. Em momento nenhum ele descreveu que a impressora seria wireless, ou seja, sem fio, em momento nenhum. Então o cuidado que eu tenho que ter para não marcar a opção incorreta, ok? Então vamos continuar. Joga ali, vamos embora. Um funcionário da Sudene abriu uma janela do Windows Explorer em um microcomputador e executou os procedimentos listados a seguir. Então vejamos o que esse cara fez. Selecionou e excluiu o arquivo ctr_1613.doc da pasta C:/contratos, o que fez o sistema operacional mover o arquivo para a lixeira. Então, veja só, corta aqui para mim. O que esse cara fez? Ele excluiu. Então, excluiu, olha só, então cuidado que eu tenho que ter. Ele excluiu, o que fez o sistema operacional mover o arquivo para a lixeira, ok? Então vamos voltar para o slide, só tentar esses dois detalhes aí, depois a gente faz uma análise mais profunda aí. Posteriormente, esse funcionário observou que precisava de dados do contrato excluído e, em consequência, resolveu retornar à situação original, voltando o arquivo ctr_1613.doc para a pasta C:/contratos. Então você vai perceber que ele fez o que aqui, galera? Pode cortar para cá. Ele quer voltar para a origem, local original, local padrão dele, certo? Então vamos lá, vamos analisar aqui. Para isso, ele acessou a lixeira na área de trabalho, selecionou o arquivo excluído ctr_1613.doc e pressionou o botão direito do mouse, o que fez com que aparecesse uma janela de diálogo na tela. Então, visto o procedimento aí, primeiro momento ele excluiu o arquivo. Então, deu a entender que ele utilizou só a tecla Del, né? Ele pressionou Del, confirmou, obviamente, aquilo ali, com a tecla Del, a confirmar, vai para a lixeira. Chegou na lixeira, ele entrou na lixeira, clicou com o botão direito. Então vejamos quais opções que apareceram ali. Pode cortar para lá. Nessa janela ele acionou a seguinte opção. O que ele quer fazer, galera? Ele não pretende retornar o arquivo para o local original? Então ele quer restaurar o arquivo. Então vamos lá. Olha só, letra A. Ele quer restaurar o arquivo. É a opção que ele vai optar ali, letra A. Ok? Então, sem mistério, ele vai poder retornar. Veja que ele vai para o local original, mas saibam que eu posso pegar o arquivo dentro da lixeira e arrastá-lo para outro local. Quando eu faço isso aqui, ele volta para o local de origem. Ou seja, eu apaguei de C, ali, por exemplo, contratos, ele volta para lá. Mas caso eu queira levá-lo a outro local, é possível. Então, você pode anotar como uma dica aí. Vamos para a próxima? Corta ali, então. Mensagens de e-mail recebidas na internet pelo Outlook Express. Então eu vou marcar aqui para você o nome Outlook Express. Por que eu estou marcando isso aqui? Porque isso aqui você vai anotar aí que ele é um gerenciador de e-mails. São armazenadas numa caixa específica, conhecida como caixa de mensagens. Então olha só, o que ele falou aqui? Mensagens que são o quê? Recebidas. Caixa de
entrada, né? Entrou, foi a que eu recebi, ok? Corta para cá e vamos ficar aqui com o primeiro bloco, voltamos já já com mais dicas e questões para vocês. Valeu, galera!